Olá pessoal, vamos ao resumo semanal da novela A Usurpadora de 24 a 28 de março. Nesta semana, Paola sofre um grave acidente e fica em coma em Mônaco. Paulina é ameaçada por Donato, amante de Paola. Leda volta de viagem e causa um climão na mansão dos Bracho. Paulina esbofeteia Stephanie. Para me ajudar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Na mansão dos Bracho, todos estão muito surpresos com a mudança de Paola. Willy, além de surpreso, está furioso porque Paola não quer mais saber nada dele. Paulina percebe que está cada vez mais apaixonada por Carlos Daniel e sofre com isso, pois ela sabe que é um amor proibido. A verdadeira Paola continua sua viagem ao lado de seu novo amante, o milionário Alexandre Farina. Enquanto isso, Paulina não sabe como se livrar de Donato, o outro amante de sua sócia, que vive lhe fazendo ameaças. Em Paris, Leda e Luciano Alcântara se conhecem e se tornam mais do que amigos. Ele fica sabendo que ela é apaixonada pelo marido de Paola e que está voltando para tentar reconquistá-lo. A fábrica Bracho está atravessando uma terrível crise financeira e os funcionários ameaçam fazer greve. Diante de tantos problemas na fábrica e na mansão, Paulina tenta convencer vovó Piedade a retomar a autoridade que sempre exerceu e assim ajudar os netos. Em Mônaco, Paola e Alexandre sofrem um terrível acidente. Paulina vai se encontrar com Donato para terminar tudo com ele. Donato não aceita e discute com Paulina. Donato arranca o vestido de Paulina e a questiona por não ter mais um sinal nas costas, no qual a verdadeira Paola tem. Carlos Daniel decide reunir a família para informar a todos que a fábrica Bracho encerrará suas atividades, pois não tem mais salvação. Paola e Alexandre são internados. Stephanie diz a Piedade que irão fechar a fábrica definitivamente. Paulina tenta enrolar Donato, porém ele fica convencido de que ela não é Paola, e sim uma substituta. Piedade diz a Stephanie que Paola é a única que pode fazer alguma coisa para salvar a fábrica. Donato diz a Paulina que se ela morresse agora, seu corpo seria um belo cadáver que todos admirariam. Paulina manda Donato aceitar que aquilo terminará e que hoje será a última vez que se verão. Donato diz que não aceita e Paulina diz que então ele pode fazer o que quiser, mas que hoje aquilo termina. Ela vai embora. Abalada, Piedade diz a Paulina que irão fechar a fábrica deles e que a Stephanie contou para ela. Paulina tenta consolar a senhora. Willy diz a Stephanie que nem com todas as orações dela irá livrar o fechamento da fábrica. Ele diz que isso o deixa feliz, porque quer ver que dinheiro a Paola terá para seus luxos. Stephanie diz que isso é um castigo de Deus pelos pecados daquela casa. Willy diz que os irmãos dela são uns idiotas e que ele faria muito melhor se administrasse a fábrica. Paulina convence Piedade a interferir na situação, lembrando a ela o quanto é importante tentar salvar o patrimônio que seu marido e seu filho construíram. Os argumentos de Paulina são fortes, e a matriarca dos Bracho convoca um conselho de família para decidir o futuro da empresa. Stephanie diz a Willy que agora ele está chateado com a Paola, porque ela o despreza. Feliz, Piedade diz a Adelina que vai defender a fábrica Bracho e que irá falar com o neto. Em Mônaco, o estado de Paola é muito grave e deve ser operada de emergência, ou entrará num coma sem volta. Piedade diz a Carlos Daniel que não irá permitir que fechem a fábrica. Ela diz que irá participar da reunião e o relembra que é a presidente da empresa. Piedade diz a Paulina que já falou com o Carlos Daniel e que decidiu que na reunião ela, Willy e Patrícia terão voto e voz. Paulina a apoia e Piedade diz que ela pode convencer Carlos Daniel na intimidade para que tenha o espírito de luta e energia. Paulina fica sem graça e Piedade diz: é lá na cama quando os corpos se fundem em um só. É quando você pode dominá-lo, atraí-lo. Você compreende, não é? Em Paris, Leda diz a Luciano que irá morar na casa dos Bracho, pois essa é a única forma de destruir a Paola. Ela sugere que Luciana vá com ela para o país. Cada vez mais apaixonado, Carlos Daniel insiste com Paola para que eles voltem a ter um relacionamento íntimo. Ela, mais uma vez, consegue arrumar uma desculpa, que é óbvio que não o convence, mas o afasta. Já no dia seguinte,
Piedade e Paulina começam uma campanha para conseguir votos a seu favor. Piedade procura o apoio de Stephanie e Paulina visita Patrícia, esposa de Rodrigo. A preocupação de Paola com a fábrica deixa Patrícia surpresa. Stephanie diz a Carlos Daniel que precisa falar com ele. Paulina vai ao banco e diz ao gerente que precisa falar de negócios com ele. Stephanie diz a Carlos Daniel que a vovó acabou de dizer que permitiu a Paola e o Willy a terem voz e voto no conselho familiar, e com certeza irá permitir que a Patrícia também tenha. Carlos Daniel pergunta o que eles podem fazer. Stephanie diz que podem perturbar e que a Paola provocou tudo isso. Paulina pede um empréstimo de 2 milhões de dólares para salvar a fábrica Bratio. Stephanie diz a Willy que aquela víbora convenceu a vovó Piedade para dar voto e voz a ela no conselho, e também para ele. Willy fica feliz. O gerente do banco diz a Paulina que a única maneira do banco emprestar o dinheiro é tendo a fábrica e as propriedades dos Bratio como garantia. Ele diz que o empréstimo também não passaria dos 800 mil dólares. Paulina manda Lalinha avisar o Willy que irá esperá-lo no lugar de sempre, em 1 hora. Lalinha fica surpresa, mas obedece o pedido. Paulina diz a Carlos Daniel que foi pedir um empréstimo para a fábrica e o deixa surpreso. Carlos Daniel e Paulina quase se beijam. Ele se declara para ela e diz o quanto a ama. Carlos Daniel diz que ela voltou sendo outra e questiona o que aconteceu na viagem. Paulina diz a Carlos Daniel que irá recuperar sua alegria para ver todos felizes. Os dois acabam se beijando com muita paixão. Carlos Daniel tenta fazer amor com Paulina, mas ela reage a tempo e diz que por enquanto não podem. Ela sai correndo do quarto e Carlos Daniel fica só na vontade. No jardim, Willy diz a Paulina que era tudo pose e sabia que ela não tinha o esquecido. Paulina o rejeita e diz que é a Stephanie que ele deve desejar. Willy diz que a Stephanie é uma gelatina derretida e Paulina diz que ele poderia reconquistar a esposa. Para afastar o cão, Paulina inventa que pode estar com uma grave doença contagiosa. Luciano aceita ir com Leda para o país deles. Willy aceita se afastar de Paola até que ela se cure. Paulina pede que Willy apoie a vovó Piedade na reunião, para que não fechem a fábrica. Luciano pensa em chantagear a usurpadora. Paulina está mesmo determinada a ajudar os Bratio, tanto que aparece na fábrica de surpresa e deixa seu cunhado, Rodrigo, furioso. Rodrigo questiona o que aquela mulher está fazendo ali. Paulina diz que disse que iria e o relembra que é a esposa de Carlos Daniel, portanto tem direitos que nem ele nem ninguém poderá tirar dela. Cacilda diz a Chico que a vovó Piedade está muito melhor. Lalinha diz que essa melhora foi pela dona Paola e agora ela está sempre tentando ajudar os demais. Willy fica pensativo nas palavras de Paulina em reconquistar Stephanie. Rodrigo exige que Paola saia da fábrica porque ela nunca se importou com isso antes. Paulina diz que lamenta, mas foi fazer uma visita na fábrica. Piedade manda Adelina retirar o conhaque de seu quarto e que aquilo já não lhe faz falta. Adelina fica muito feliz e diz que bendito seja Deus. Chico vai visitar Piedade e leva flores para ela, para saudá-la por sua melhora. Leandro irá acompanhar Paulina em sua visita na fábrica. Leda liga na mansão Bratio e avisa Lalinha que chega no domingo. Carlos Daniel avisa Rodrigo que Paola estará presente na reunião de domingo. Rodrigo diz que ela não tem direito de participar, mas Carlos Daniel diz que a avó deu esse direito a ela. Rodrigo diz que a avó está doente e não sabe o que está fazendo. Carlos Daniel diz que ela está quase curada do alcoolismo, e isso graças a Paola. Rodrigo diz: pelo jeito teremos que agradecer sua mulherzinha até pela possível salvação da fábrica Bratio. Carlos Daniel diz que isso seria magnífico, mas duvida. Leda pede que Lalinha peça para Carlos Daniel buscá-la no aeroporto. Paulina pede a cooperação dos operários e garante que a fábrica não será fechada. Carlos Daniel não aceita a intromissão da mulher nos problemas da fábrica. Ele insinua que ela só quer salvar a fábrica por medo da pobreza e diz que não irá pedir um só centavo do dinheiro dela. Carlos Daniel diz que dará o divórcio para ela, já que percebe que ela tem muito medo de tudo o que está acontecendo. Irritada, Paulina diz que irá embora e ressalta que espera que quando ele chegar em casa tenha reconsiderado essa proposta do divórcio.
Stephanie diz a Willy que a última viagem da vagabunda foi fatal para ele, porque ela o trocou por outro amante. Ela diz que agora ele vai para a rua procurar outra vagabunda como a Paola. Stephanie diz que ele está acostumado com mulheres como Paola, libertinas e levianas. Willy diz que ela deveria ser mais agradável e manda se olhar no espelho e ver se ele tem razão. Stephanie diz que as mulheres decentes não têm por que se arrumar o dia todo, nem ter cheiro de flores exóticas. Willy responde que nem de cheiro de incenso e vai embora. As crianças chegam ali e estão discutindo. Nervosa por ser humilhada pelo marido, Stephanie desconta nos sobrinhos e os coloca de castigo e deixa eles de joelho perto da escada. Eles começam a chorar. Paulina chega em casa e vê a cena. Ela manda os filhos levantarem e Stephanie diz que castigou eles por estarem discutindo. Ela diz que aquele é o jogo da Paola, de conquistar as crianças sem se importar que eles virem uns monstros. Paulina proíbe que Stephanie fale assim com ela, que a acusa de fazer isso só para manter Carlos Daniel. Paulina puxa Stephanie pelo braço para a sala. As duas batem boca. Stephanie garante que em breve irá desmascarar ela. Paulina manda ela não descontar sua amargura nas crianças, porque elas não têm culpa das desgraças da casa. Stephanie diz que as desgraças chegaram com ela e a chama de cobra venenosa. Paulina aconselha Stephanie a mudar para reconquistar o Willy. Stephanie diz que ela perverteu o Willy e fez ele preferir as rameiras. Paulina manda ela se calar e lhe dá uma bofetada. Stephanie tenta revidar o tapa, mas Paulina segura seu braço e a encara. Carlos Daniel diz a Rodrigo que pediu o divórcio para Paola, mas ela foi embora chateada. Rodrigo questiona se o irmão realmente se divorciaria dela. Carlos Daniel diz que se ela tem medo da pobreza e pedisse o divórcio, sim, aceitaria. Paulina aconselha que Stephanie se arrume e dê um filho para o marido. Stephanie diz que ela é uma vagabunda e está debochando dela. Paulina fica sem ação, pois não sabe mais o que inventar para Carlos Daniel não se aproximar dela. Ela sofre ao ver o desespero de um homem que não consegue entender a mudança tão radical da mulher. Lalinha diz a Adelina que ela sempre protege a Stephanie, e qualquer um até pensaria que é filha dela. Carlos Daniel se esquece da ideia de se divorciar de Paola após uma importante conversa. Adelina discute com Lalinha. Lalinha diz a Adelina que é melhor ela ir consolar a Stephanie, porque ela está no quarto em mar de lágrimas. Piedade percebe que o casamento de Carlos Daniel e Paola não vai bem e sugere que eles pensem em ter um filho. Paulina fica muito sem graça e teme pela sugestão da matriarca da família. Adelina consola Stephanie, que conta sobre o deboche de Paola em aconselhar que ela se arrumasse para o marido. Mais tarde, Stephanie e o marido estão em pé de guerra. Cansado do ciúme doentio da mulher, Willy pede a separação. Stephanie, nervosa, garante que jamais dará o divórcio para ele. Lalinha conta a Paola que Leda logo estará de volta e a previne sobre as intenções da moça em reconquistar Carlos Daniel. Paulina já não consegue controlar seus sentimentos e está disposta a disputar com Leda o amor de Carlos Daniel. Lalinha fica feliz por Paola querer lutar pelo marido e enfrentar Leda. Patrícia diz a Rodrigo que achou a Paola muito mudada e até sentiu que poderia ser outra mulher se passando por ela. Rodrigo pede que a esposa não fique fantasiando. Ele diz que ainda bem que a vovó Piedade não deu voz e nem voto para ela, porque não duvidaria que ela ficasse do lado dela. Paulina, com sua maneira de agir, começa a conquistar os inimigos de Paola. Patrícia e Adelina já a veem com outros olhos. Enquanto todos se espantam com a total transformação de Paola, Piedade tem certeza de que ela não é Paola. Stephanie diz a Adelina que a víbora da Paola está planejando algo, que antes ela deixava a vovó Piedade prostrada e agora tirou ela por algum interesse. Adelina diz que às vezes Deus tocou o coração das almas perversas. Stephanie, descontrolada, manda Adelina não dizer mais isso, se não quiser que a odeie tanto quanto odeia a Paola. Piedade diz a Carlos Daniel que voltou a ser a mesma de antes e que deve isso à nova Paola. Ela pergunta se o neto notou a diferença e Carlos Daniel confirma. Donato liga na mansão Brátio, mas é Carlos Daniel quem atende. Assustado, Donato desliga o telefone sem dizer nada.
Carlos Daniel diz à avó que deveria preferir a Paola como ela é agora, mas sente que não é a mesma. Paulina avisa Carlos Daniel que Leda está voltando de viagem e quer que ele a busque do aeroporto. Ela pergunta se o marido irá buscá-la. Carlos Daniel diz que terá um conselho de família e não poderá ir. Paulina diz que ele não pode deixar ela plantada. Carlos Daniel diz que não se comprometeu com ela e então que Leda venha de táxi. Leda e Luciano estão de volta. Ela só pensa em reconquistar Carlos Daniel e ele em tirar proveito da situação, chantageando Paulina. Carlos Daniel, Paulina e a família passeiam. Na hora da volta, Carlos Daniel entrega a chave do carro para Paulina, para que ela vá dirigindo. Paulina fica gelada, diz a Carlos Daniel que não vai dirigir porque não está com vontade, o que deixa ele mais desconfiado. Leda chega à mansão dos Bracho. Piedade diz a Patrícia que estava vivendo um pesadelo, mas que graças à nova Paola acordou. Stephanie pergunta por causa de quem ela viveu esse pesadelo. Piedade diz que foi por ela mesma, por ser covarde, e começou a beber conhaque após a morte de seu marido. Stephanie diz que a Paola influenciou a avó no vício para ocupar o lugar na casa. Patrícia e Piedade defendem Paola, o que deixa Stephanie e Rodrigo chateados. Leda questiona Lalinha por que Carlos Daniel não foi recebê-la no aeroporto. Lalinha diz que isso só Deus sabe. Leda se surpreende ao saber que Paola curou Piedade do vício do álcool. Ela pergunta à empregada como está a relação de Carlos Daniel e Paola. Carlos Daniel fala de Leda para provocar ciúmes da esposa e consegue, pois Paulina já está completamente apaixonada por ele. Lalinha diz a Leda que Carlos Daniel e Paola vão muito bem e a senhora está muito mudada. Leda descobre que a fábrica Bracho está passando por problemas financeiros. Ela pensa que Paola deixará o marido, pois ele sem dinheiro não vale nada para ela. A família chega na mansão Bracho e dão as boas-vindas a Leda. Leda diz a Stephanie, Rodrigo e Patrícia que a vovó Piedade está realmente mudada. Rodrigo disse que nesse momento era melhor que ela estivesse viciada no álcool. Patrícia diz que a Paola a curou. Leda pergunta a Stephanie se o Willy já tomou jeito. Stephanie diz: enquanto existir mulherzinhas, homens sempre serão infiéis. Patrícia se retira da sala e Leda diz a Stephanie que Patrícia é uma medíocre, que não gosta de falar de ninguém. Paulina e Carlos Daniel chegam à mansão. Paulina vai até a sala e Leda recebe com muita hipocrisia. As duas se alfinetam. A chegada de Leda tumultua de vez a vida de Paulina. Sem nenhum pudor, ela dá em cima de Carlos Daniel. Leda, diante de Paulina, diz a Carlos Daniel que ainda não se casou e vai esperar ele ficar viúvo de novo. Carlos Daniel pede que ela não faça brincadeiras de mau gosto. Paulina diz: não faz mal, Carlos Daniel. Talvez vocês não precisem esperar até que eu morra. Willy fica todo animado ao saber que Leda está na mansão. Paulina continua sendo ameaçada por Donato, que promete entregar o quadro em que ela pousou nua para Carlos Daniel. Willy diz a Stephanie que é divertido ver Leda e Paola brigando pelo mesmo homem. Stephanie diz que as duas são vagabundas. Willy, debochado, diz: eu acho que vou ter que me arrumar muito bem, porque tanta beleza é um pecado ficar feio. Stephanie pergunta se ele diz isso por ela. Willy diz: não, a sua é crônica, eu já tô acostumado. Leda se diverte ao saber que Donato está ameaçando Paola. Paulina fica assustada ao saber que Leda é amiga de Luciana, o amante de Paola que estava junto com ela em Cancún. Na hora do almoço, quando toda a família está reunida, Donato aparece frente à mansão dos Bracho, com o quadro nas mãos, disposto a mostrá-lo a Carlos Daniel, o que deixa Paulina em apuros. Paulina consegue contornar a situação com Donato e ele vai embora sem mostrar o quadro para Carlos Daniel. Carlos Daniel pergunta a Lalinha onde está a Paola. Lalinha fica nervosa, mas nesse momento Paulina retorna à mansão. Carlos Daniel questiona o que ela fazia lá fora. Paola segue em coma. Alexandre pergunta ao médico dela e ele responde que amanhã ela será operada. Paulina inventa para Carlos Daniel que o seu Chico precisava de dinheiro para algumas ferramentas e foi levar para ele. No apartamento de Leda, Luciano fica sabendo do acidente sofrido por Paola e Alexandre Farina. Durante o almoço,
Carlos Daniel faz de tudo para provocar ciúmes na esposa com Leda. Leda quer se hospedar um período na mansão Brátil. Paulina compra uma briga com Leda, proibindo que ela se hospede na mansão, e diz que ela tem seu apartamento. Leda diz que quem decide isso é o Carlos Daniel. Paulina enfrenta a Tarântula e diz: "Isso quem decide sou eu, porque eu sou a dona desta casa." Stephanie, mal amada, diz que a dona da casa é a vovó Piedade. Piedade intervém, diz que a Paola é a dona e que concede esse direito a ela. Leda fica sem graça e pede que então Carlos Daniel a leve para casa. Paulina diz: "Ele não poderá levar você, Leda." Leda pergunta do que ela tem medo. Paulina diz que de nada, mas seu marido deve participar da reunião sobre a fábrica. Mesmo contra a vontade de Paulina, Carlos Daniel dá carona para Leda. Paulina fica arrasada e tenta convencer a si mesma que não sente nada por Carlos Daniel e que ele nunca será seu. Stephanie diz aos demais que qualquer dia desses a vovó Piedade irá expulsar a Leda da família. Ela pede a Rodrigo que não permita que aquela vagabunda interfira na reunião. Leda vê na revista o acidente que o milionário Alexandre Farina sofreu. Luciano questiona se ela o conhece. Na reunião de família convocado por Piedade para decidir o futuro da fábrica, Rodrigo não quer que Patrícia tenha voz e nem voto. Piedade diz ao neto que ali quem manda é ela. Stephanie tenta impedir que Paola dê sua opinião. Leda diz a Luciano que não conhece o milionário Farina, mas já ouviu falar dele. Ela diz que a acompanhante dele também está em estado grave. Paulina dá várias sugestões para salvar a fábrica da família, mas Rodrigo e Stephanie não a apoiam em nada. Paulina diz a Stephanie: "Você acha mesmo que com orações se levanta uma indústria? Você acha que vivendo com ódio e desejo de vingança ajuda a fábrica Brátil?" Ela também enfrenta Rodrigo. E você, trancado naquele escritório, com sistema de vendas tão antiquado quanto a fábrica, acha que podem fazer novos negócios? Paulina rebate a Carlos Daniel. E você, indo só algumas horas à fábrica e dando 2 ou 3 voltas nela, acha que poderá levá-la com sucesso? Leda pensa em utilizar Luciano para causar ciúmes em Carlos Daniel. Ela sabe que Luciano é só um interesseiro, mas decide manter uma relação escondida com ele. Paulina diz a todos que está disposta a trabalhar na fábrica e que a Stephanie e o Willy também deveriam trabalhar. Willy diz que acha que as coisas estão ficando um pouco forte. Piedade dá um sermão nos netos por serem fracos e não quererem lutar pelo patrimônio da família. Leda diz a Luciano que a Paola deveria agradecê-la por nunca tê-la denunciado para o marido. Luciano diz que Leda também tem seus segredos. Leda comenta com Luciano que achou a Paola muito diferente. Na reunião, os netos Brátil votam pelo fechamento da fábrica. Porém, Piedade, Paulina e Willy votam para que a fábrica siga funcionando. Patrícia fica com um voto decisivo. Leda diz a Luciano que não sabe a verdadeira origem da Paola e que gostaria de saber a verdade. Patrícia não dá seu voto na reunião para não contrariar o chato do marido. Piedade toma uma drástica e firme decisão. A fábrica não será fechada. Piedade diz a Adelina que Carlos Daniel e Rodrigo, mesmo não votando a favor, decidiram respeitar sua vontade. Adelina pergunta de Stephanie. Piedade diz que ela é uma rebelde e sempre manteve firme sua decisão. Adelina defende a histérica dizendo que ela tem seus complexos e pelo ódio que sente pela dona Paola. Piedade pede que a amiga não a justifique. Diz que gosta da Stephanie e não pode odiá-la, porque seria como odiar a Adelina também. Carlos Daniel, que até então era contra as ideias de Paola, agora promete apoiar a mulher. Os dois se abraçam. Paulina procura Donato para dar um basta a uma situação que se complica cada vez mais. Porém, Donato não está disposto a desistir tão fácil dela e a beija à força. Paulina dá 2 bofetadas em Donato. Donato diz que essa noite ela será dele e a agarra à força. Paulina ameaça matá-lo. Donato ameaça novamente Paulina em entregar seu quadro a Carlos Daniel. Paulina se revolta e destrói todo o quadro, deixando-o tão indignado e surpreso que o faz afirmar que ela não é Paola. Paulina diz a Donato que não quer mais nada com ele. Donato diz que existem outras provas contra ela. Paulina diz que ele pode usar então,
e vai embora no táxi, enquanto Donato grita jurando que ela irá se arrepender. Em Mônaco, Paola é operada, mas seu estado inspira cuidados. Carlinhos começa suas malcriações para não ir à escola e finge que está dormindo. Paulina diz que não irá permitir que ele faça aquilo. Stephanie pergunta como ela irá obrigá-lo a ir na escola. Paulina pede pacientemente que Carlinhos abra os olhos e tome o café da manhã. Adelina diz que é melhor ela deixar ele. Paulina pede que ela não interfira e pela última vez pede que Carlinhos abra os olhos. Ele não faz isso e então Paulina lhe dá umas palmadas para que ele reaja. Carlinhos acorda e Paulina manda Adelina dar o café para ele. Stephanie está surpresa pela atitude de Paola. Leda vai até a fábrica e surpreende Carlos Daniel ao beijá-lo ali no escritório. Paulina recebe um telefonema de Luciano e fica apavorada.